Nós ainda não fizemos uma reunião de avaliação interna do IELA, mas alguns pontos a gente já pode constatar. Primeiro, eu acho que é o tema, a oportunidade do tema e a pujança desse evento dentro da universidade. Acreditamos que o número de participantes nessa edição foi superior à anterior. Isso demonstra que vem ganhando força a cada nova edição esse evento das novas jornadas bolivarianas. Um dado também muito importante é a questão do público presente, que a gente sente uma maciça participação de jovens, o que contraria uma certa tese de que os jovens não têm interesse pela política, pelo diálogo crítico e pela reflexão sociológica com relação a temas envolvendo a América Latina. E eu acho que esses dois dados são muito importantes e a gente já pode constatar pelo andamento das jornadas. Bom, e afora isso, eu acho que foi muito oportuno a escolha dos palestrantes para as mesas, né? É uma avaliação de vários colegas de que foi muito oportuno abrir as jornadas com a conferência do professor Jaime Breio, uma pessoa que mostrou a atualidade do método marxista no sentido de apontar uma série de determinantes sociais que envolve o tema dos mega eventos. E no fechamento da sua fala, ele mostrou o que representa esses mega eventos como um grande fenômeno econômico para a saúde dos povos, de forma muito especial para a saúde dos indivíduos e dos atletas que vão estar envolvidos diretamente com esse evento. Bom, na sequência, eu acho que também foi muito importante a mesa em que a gente trabalhou os movimentos sociais na relação com o Estado, com as políticas públicas e com os direitos sociais. Duas análises bem distintas, né? O professor Antônio Becali Garrido, reitor da Universidade de Havana, ele nos apresentou um fato que, no primeiro momento, para quem não é da área, por exemplo, da educação física, parece um pouco estranho. Mas ele chamou a atenção de todo o corpo da educação física brasileira, que discute de forma muito rebaixada e com um modelo científico absolutamente desatualizado o tema do treinamento esportivo. Ele colocou seu tema, diz, olha, para mega eventos esportivos é necessário uma mega preparação esportiva. E aí ele aponta 16 indicativos usados por Cuba para fazer a formação de seus atletas, no sentido de respeitar, primeiro, a saúde dos atletas, o potencial que cada atleta cubano tem de se tornar um atleta de alto rendimento e, sobretudo, de ter um profundo respeito pela representação do país através de seus atletas. Os atletas cubanos de alto rendimento, eles não são só bons atletas, eles são bons compreendedores sociais de tudo que envolve o esporte. Numa outra linha, nessa mesma mesa, coordenada de forma brilhante pelo professor Maurício Roberto da Silva, a gente teve também a apresentação do professor Fernando Mascarenhas, que ele, com toda a pujança de seu grupo de estudos... Pode corrigir, Fernando Mascarenhas. Por outro lado, teve uma brilhante apresentação do professor Fernando Mascarenhas, em que, com a pujança de seu grupo de estudos sobre políticas públicas no Brasil, ele demonstrou como vem sendo apropriado o tema dos esportes e dos mega eventos dentro do ideário da política do governo Lula e atualmente da Dilma. E fazendo uma análise muito bonita e chamando a atenção de que é necessário haver um redirecionamento das políticas públicas no sentido de que haja algum legado e algum impacto verdadeiramente para o nosso país, porque da forma como está, é muito mais uma política de Estado que interessa como discurso ideológico do governo Lula e que tem a sequência na Dilma. E destacando pessoas, né, como, por exemplo, Aldo Rebelo, uma pessoa que em determinado momento, em 91, foi um ator social importantíssimo no sentido de desvelar a máfia do futebol a partir da CPI da Nike. Hoje, como ministro dos esportes, ele não tem a mesma radicalidade que ele teve, ao contrário.
coloca todo o seu crédito moral a serviço desse evento que não interessa ao nosso país. Se percebeu bastante na fala, principalmente do sul-africano, né, do nosso convidado sul-africano, de que lá na África também aconteceram praticamente tudo isso que vem se denunciando que está acontecendo aqui, inclusive com a construção de estádios gigantescos que agora terão de ser implodidos por falta de uso. Olha, eu acho que foi importantíssimo, não só a fala do Ed Kotler, né, mas também do Maurício Median, que também mostrou que o México, né, teve já 3 grandes eventos, 68, 70 e 86, 2 de futebol e uma Olimpíada. Ele mostrou dados, por exemplo, que nada mudou no sentido de que haja benefícios para a população mexicana. Por exemplo, dados que ele nos apresentou de que cada 10 homens, apenas 3 praticam atividades, isso é um dado extremamente significativo. Da mesma forma como cada 10 mulheres, apenas 4, se não me falha a memória, praticam esporte, significa assim, não houve legado nenhum de aumento do interesse pelas atividades esportivas. E ele termina a sua fala dizendo uma coisa muito importante: quem não sabe dialogar com o povo jamais pode fazer um mega evento, no sentido de que esse mega evento traga algum benefício para a sua população. O Ed Kotler, ele mostrou claramente a falácia que é esse tema das arenas e dos mega eventos. É absolutamente fora de propósito o gasto de energia humana dos trabalhadores, pressionados por um tempo muito exíguo, terem que levantar edificações gigantescas para, no máximo, abrigar a 4 partidas. E que depois precisam ser implodidos, porque o custo de manter esses grandes eventos não é compatível com a realidade dos países. E o pior disso tudo é que todo o discurso incorporado nessas construções é de que são arenas que vão respeitar o ambiente ecológico e a ecologia e a natureza. É óbvio que é absolutamente o contrário. Há um gasto biológico de esforço humano que poderia ser empreendido para outras atividades, né? E também a questão da utilização desses equipamentos que é praticamente subutilizados. O que não vai ser o caso no Brasil, que, por exemplo, nós já estamos assistindo, que é a mercadorização dessas arenas. Existe um clamor muito grande de alguns dirigentes de clubes da primeira divisão dizendo que as arenas, como nova perspectiva de espetáculo para o futebol, inclusive do alto rendimento, é o que há de mais nocivo para o futebol brasileiro da primeira divisão, que dirá das outras. Ontem nós estávamos fazendo com acadêmicos do curso de Educação Física uma avaliação sobre os mega eventos, e houve um exemplo que eu gostaria de deixar relatado aqui como muito interessante. O Ike Batista, esse bilionário brasileiro, na candidatura para a Copa do Mundo, segundo o Fernando Mascarenhas, ele apresentou, investiu 38 milhões para que a candidatura fosse bem sucedida no Brasil. E agora ele começa a cobrar conta. A sua empresa faz uma auditoria sobre os lucros que pode obter quem administrar o Maracanã, que vai ser R$ 1 bilhão nos próximos 35 anos, e que a sua empresa vai ser a que vai fazer a gestão privada do Maracanã. Vocês vejam, olha, a reflexão de um aluno foi muito interessante. É como se nós pegássemos R$ 1 bilhão, distribuíssemos, comprássemos 10 mil casas populares, entregássemos a um trabalhador, para 10 mil trabalhadores, e disséssemos para esse trabalhador: nos próximos 35 anos, você pode alugar essa casa por R$ 1.500 sem custo nenhum para você e para o Estado. É possível. Então a gente poderia ter isso ao invés de pegar e investir R$ 1 bilhão e destinar uma pessoa que já é bilionária no Brasil. Então esse projeto não interessa sobre ótica nenhuma, nem do esporte e nem de uma política soberana para o nosso país. E nos estudos da educação física, dos mega eventos, o que ficou dessas jornadas? Algumas articulações? O que se pode falar sobre o que vem para o futuro nesse debate dentro do IEL?
E eu acho foi muito importante as jornadas bolivarianas, porque foi um ponto de amarração de várias ações individuais que vêm acontecendo no Brasil e dentro do estado de Santa Catarina. Poderia destacar algumas. A criação de uma relação com a Universidade Andina Simão Bolívar, no sentido que o professor Jaime Breio vai disponibilizar um link específico para tratar dos temas dos mega eventos esportivos, para que a comunidade que discute esse tema no Brasil possa também disponibilizar seus textos, suas reflexões para a língua espanhola. E é um site que articula 25 universidades latino-americanas e que abrange aproximadamente 50 pessoas. Então é uma grande possibilidade da gente poder estar trocando com o continente latino-americano todo o acúmulo de discussão que a gente vem agregando sobre o tema. O segundo, muito importante para o estado de Santa Catarina, é uma iniciativa do professor Nilson Urix, de Joaçaba, que ele está se propondo para o segundo semestre a realização de um evento no interior de Santa Catarina para a gente romper com essa lógica do litoral, na qual ele pretende articular aproximadamente 90 prefeituras do campo da esquerda, para que a gente possa estar discutindo políticas públicas de esporte e lazer, realizando oficinas e, mais do que isso, aproveitando esse evento na articulação com a Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências dos Esportes e com universidades, apoiadores de várias universidades do Estado, está desencadeando verdadeiramente o movimento pela democratização do esporte e lazer no nosso Estado, cuja realidade não difere de tudo que está acontecendo no cenário macro do Brasil. Precisamos rever o sistema democrático de financiamento e de produzir demandas para o esporte e lazer no nosso estado, sob pena de permanecer o estado de Santa Catarina, um estado muito rico e com uma baixa participação e base esportiva.